amada, paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus nesse dia vem te dar muita paz, alegria e paz no teu coração. Para você que não professa a paz de Cristo, eu desejo a você também um bom dia, que esse dia seja maravilhoso para você. Para você que é livre pensador, para você que não tem nenhuma religião, um bom dia para você também, né? Que esse dia seja maravilhoso. Que você venha encontrar a paz em Cristo Jesus, amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra hoje. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Deus tem uma palavra para você. Quero hoje falar sobre dois mestres, né? Dois rabinos, sendo um religioso e outro não religioso, né? Aquele que era religioso, ele convivia ali no meio dos seus compatriotas, né? Vivia cercado de pessoas, né, muito interessantes, famosas, né? Então ele era uma pessoa que era considerado como um príncipe, né? Estudou muito, fez muitas faculdades e tal, coisa, né? Então ele era chamado de príncipe, né? Era conhecido como um príncipe ali no meio dos seus, né? E o outro que não era religioso, né? Ele vivia no meio dos pobres, né? Convivia no meio dos pobres, dos trabalhadores, né? Falando das coisas de Deus, né? Mas ele era também um rabino, né? Só que não era tão considerado como aquele outro religioso, né? Que era um príncipe, né? O sabichão daquela época, né? Então, aquele religioso, ele estudou muito, né? Milhares de livros, né? Para fazer suas formaturas, suas faculdades, né? Então, por isso ele era chamado ali de príncipe, né? Ele era o rabino naquela época. Então, esse outro não era tão conhecido assim, né? Porque ele era uma pessoa muito simples, né? Então ele não tinha muito valor assim pela sociedade. Ele não tinha muita, como diz, ele não era um príncipe famoso assim, né? Como se diz os outros, né? Ele convivia no meio dos pobres, né? No meio das pessoas mais simples que ele convivia. Então, como diz lá em Isaías, capítulo 53, ele não era desejado, ele não tinha formosura, né? Ele era o mais indigno entre os homens. Então, ele era um homem assim, né? Ele era muito simples. Então, eu quero falar desses dois príncipes, né? Desses dois rabinos, que você vai entender, né? Você que já conhece a Bíblia já deve estar já sabendo de quem eu vou falar. Mas para você que ainda não conhece, né, você vai entender no período dessa mensagem. Quero correr aqui, pois o meu tempo é curto. Quero fazer uma outra pergunta. Você que não é evangélico, cristão em Cristo, né? Você acredita na doutrina dos cristãos marianos que prega a regeneração, né? Lá no purgatório, você crê nessa doutrina do purgatório, né? Que a pessoa morre e vai para lá para o purgatório, passar vários anos lá, milhares de anos lá, regenerando, para depois ir para o paraíso, para encontrar com Deus? Você acredita nisso? Então vamos ver se isso é verdade ou não, dentro da palavra. Amém? Se essa doutrina é verdadeira ou se é falsa, né? Se ela vem de Deus ou não, né? Que aquilo que vem de Deus está na Bíblia, e o que não vem de Deus é mentira, é invenção do diabo. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no verso 3. Diz assim, vou ler do verso 2. Este foi ter de noite com Jesus. Disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha aí, aquele outro mestre, ele ouviu falar desse outro mestre que não era religioso, que ele fazia muitos sinais, né? Então ele ouviu falar e ficou curioso. E ele, quem sabe lá, ele tentou fazer e não deu certo, né? Então ele foi ter
com esse outro mestre, com esse outro rabi, né? Foi perguntar, foi ter com ele de noite, porque ele era famoso, né? Ali no meio dos seus, então foi ter de noite para não ser visto pelos homens. Então ele fez essa pergunta. E dentro da própria pergunta, Jesus dali deu a resposta, né? Aquele rabi, né? Deu a resposta para ele dentro da sua própria pergunta. Diz assim no verso 3. Respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí o que Nicodemo pergunta de novo. Disse Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 5. Respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha aí, aquele rabi, o Nicodemo, sendo ele mestre, estudou centenas, milhares de livros e não entendia nada disso, né? Porque o seu conhecimento era terreno, né? Estudou milhares de livros, fez várias faculdades, mas eram coisas terrenas. Não entendia nada do que veio lá de cima de Deus, né? Então aquele mestre, sendo um homem simples, mas um homem de Deus, com a sua sabedoria de Deus, deu ele a própria resposta. Pegou ele na sua própria astúcia, né? Então ele não soube entender, não entendeu nada. Então quero te fazer essa pergunta. Aqui está bem claro, aqui no verso 3. Talvez você ainda não entendeu nada ainda, né? Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, é que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aqui está falando de regeneração, amado. Está falando de regeneração. Você está sendo regenerado em quê? Né? Alguém está te ensinando que você vai ser regenerado em quê? Aqui, joga por terra toda a doutrina, todo o ensinamento que os congregados marianos ensinam, que tem que ir para o purgatório para se regenerar. Passar lá milhares de anos regenerando para depois ir para Deus. Nesse versículo aqui, Jesus, o próprio mestre, o próprio Rabi Jesus, ele joga por terra todas as suas filosofias, todos os seus ensinamentos, que a pessoa tem que ir lá para o purgatório para se regenerar. Então, o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio fazer o que então? Se essa doutrina que você, congregado mariano, ensina, se fosse verdadeira, não precisava de Jesus vir aqui na terra. Ele não precisava vir aqui. Era só a pessoa se extravasar aí no pecado, né? A vida toda, depois ir lá para o purgatório e regenerar lá e depois ir para o paraíso. Então não precisava Jesus vir aqui na terra para transformar a sua vida, para fazer algo que nenhum homem pode fazer, só ele pode fazer. A transformação do teu ser, do seu caráter, quem faz é Deus, quem faz é Jesus. Não é preciso você ir lá para o purgatório, passar milhares de anos lá, sofrendo, a sua alma queimando lá no fogo eterno, para depois ir para o paraíso, para Deus. Então, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Te faço essa pergunta. Se a tua doutrina é verdade, então não precisava Jesus vir aqui na terra. Entenda isso. No verso 16, olha só aqui, mais uma verdade, que a tua doutrina aí, congregado mariano, que diz que para se regenerar tem que ir para o purgatório. Olha aqui no verso 16, que o Rabi Jesus respondeu para aquele outro Rabi, chamado Nicodemo. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aí. Olha a sua doutrina aí, congregado mariano, caindo por terra. Vocês que pregam aí que tem que ir para o purgatório para se regenerar, para ser salvo, para depois ir para o paraíso. Olha aí sua doutrina caindo por terra. Aqui é o Rabi Jesus falando, ensinando outro Rabi religioso, né, que não entendia nada das coisas de Deus, só das coisas terrenas, como você. No verso 19, mais uma verdade para você. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como está sendo as tuas obras? Boa ou más? Né? Por que você não vem para a luz, que é Jesus? O que te impede você vir para a luz? O que te impede você vir para Jesus, que é a luz? Né? Porque suas obras são más? Para não ser revelada? É isso? Vamos para o verso 20. Porque todo aquele que não faz o mal, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aí? Você não vem para a luz, será por causa disso? Você não vem para Jesus, será porque as tuas obras é má? Se for isso, fica sabendo de uma coisa, que diante de Deus, nada é oculto. Deus está vendo todas as coisas. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você está de que lado? Da verdade ou da mentira, do engano? De qual lado você está? Por que você não vem para a luz? Para que as suas obras não sejam reveladas em Deus? Para os homens, pode ser oculta, né? Os homens podem não estar vendo o que você está fazendo. Mas Deus está vendo todas as coisas, tudo que você está fazendo. No verso 36, para terminar aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É isso que você quer da sua vida? A ira de Deus sobre a sua vida? É isso? Se você quer isso, tudo bem, você fez a sua escolha. Mas eu te aconselho, vir para a luz, né? Que as suas obras sejam reveladas em Deus, né? Que não fica oculta oculta, mas diante de Deus não está oculta. Deus está vendo tudo o que você está fazendo, tudo que você faz, né? As suas obras estão sendo, Deus está vendo tudo que você está fazendo. Não adianta ocultar as suas obras. Não adianta esconder atrás de uma religião fácil, né? Que acoberta as suas obras má. Mas Deus está vendo tudo que você está fazendo, né? Então eu te aconselho, vir para a luz. Saia disso, saia fora disso. Jesus te convida hoje. Sai fora disso, vem para a luz. Você estando em Cristo, você é a nova criatura. Você estando em Cristo, você será filho de Deus. Vamos lá para João 1, para você entender uma coisa aqui. João 1, verso 12, 13, olha o que está escrito aqui. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você tem nascido de quem? Você nasceu do seu pai, da sua mãe? Certo, beleza. Você nasceu da carne, né? Você nasceu do pai e da mãe, você nasceu da carne. Mas aqueles que nasceram de Deus, olha aqui o verso 13 está dizendo, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu te convido a você, eu te aconselho a você nascer de Deus. Aqui no verso 12 está dizendo, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus, aos que creem no seu nome.
Eu prefiro crer no nome de Jesus. Eu prefiro crer nele. Eu tomei a minha decisão de nascer de Deus, da água e do Espírito. Eu tomei a minha decisão de andar na luz, como Deus é da luz, como Deus é luz. Eu convido a você hoje, eu aconselho você hoje, tome essa decisão hoje. Não adianta você esconder as tuas obras, Deus está vendo tudo. Você pode esconder dos homens, mas de Deus você não esconde. Toma juízo, toma juízo. Essa doutrina satânica aí que inventaram para você, dizendo que você tem que ir lá para o purgatório, padecer lá milhares de anos para depois ir para Deus. Que conversa, rapaz? Está enganando quem? Pensa que Deus é menino, pensa que Deus é criança? Toma juízo. Mais uma vez o verso 19 e o verso 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Suas obras é má? Você aborrece a luz por causa disso? Você não vem para Cristo por causa que as suas obras é má? Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, porque as suas obras não sejam reprovada. Será isso? Que você não vem para Cristo? Que você não receba Cristo no seu coração? Você fica escondendo atrás de uma religião fácil, né? Acobertando as tuas obras. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu prefiro fazer minhas obras em Deus, ganhando desse tantinho ou desse tantinho, não importa. Eu prefiro fazer minhas obras em Deus, na luz, porque são aprovadas em Deus. Não adianta esconder de Deus, não se engane. Não se engane. Esconder de Deus não adianta. Deus está vendo todas as suas obras. Não adianta pertencer a uma religião fácil, que acoberta todas as suas obras. Não, está tudo certo, tal. Depois que morrer, é só rezar uma missa de sétimo dia ali, está perdoado, está tudo certo. Vai pensando nisso, vai nessa. Vai nessa. Vai acreditando nisso. Verso 36 diz aqui: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É isso que você quer? Que a ira de Deus permanece sobre a sua vida? Eu prefiro escolher a vida. Eu prefiro escolher Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, que veio ao mundo para me salvar, que pagou um preço alto para me salvar, porque eu recebi Ele como meu único e suficiente Salvador na minha alma, e Ele me garante a vida eterna. Não adianta você pertencer a uma religião fácil, né? Depois que você morrer, você vai lá, reza uma missa de sétimo dia e está tudo certo. É mentira. Você está sendo enganado. Você vai lá para o purgatório sofrer milhares de anos lá. Depois ele diz que você vai ser regenerado. Conversa. Depois da morte vem o juízo. Lê lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Que vai acontecer para aqueles que passaram para o outro lado da vida sem tomar uma decisão em Deus. Não, eu vou ler para você. Vou ler para você. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois diz o juiz. Depois que passa lá para o outro lado, meu amado, vem o juiz de Deus. Não tem regeneração, não tem salvação. Lá do outro lado não tem essa não. Você passou para o juízo. Lá é o juízo. Não tem mais regeneração. Lá não tem mais salvação. O seu arrependimento tem que ser agora, em vida, hoje, agora. Se você arrepender dos seus pecados, tomar juízo na sua mente, na sua cabeça,
que você precisa nascer de novo, você precisa nascer de Deus. Você precisa tomar essa decisão em Cristo, deixar as suas fracaturas, os seus pecados e se arrepender e vir para Deus. Então você andará na luz. Então você então você vai ser filho de Deus, né? Seus pecados vão ser perdoados, né? Porque a salvação vem depois do arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem perdão. Se você passar por o outro lado, sem arrependimento, vem o juízo. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vem depois disso o juízo. Não adianta rezar uma missa do sétimo dia, falar, não, agora está tudo certo, agora ele vai para o paraíso. Conversa. Mentira do diabo. Não vai nessa não. Não vai nessa não, que você está sendo enganado. Toma juízo. Obedeça a palavra, leia a palavra. Toma juízo. Quero fazer uma oração para você. 1 minuto de oração só. É o suficiente. Fecha os teus olhos aí. No nome de Jesus. Eu vou fazer essa oração para você. Glorioso Deus e Pai. Revela, Senhor, a salvação em teu Filho. No coração dessa pessoa, meu Deus. Que está sendo enganado, meu Deus. Pela uma falsa doutrina. Pela falsa religião. Que não leva a lugar nenhum. Só a perdição. Meu Deus. Faz uma grande obra, Senhor, de salvação. No coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa pessoa que está sendo enganada pela falsa doutrina, pela falsa religião. Faz uma grande obra de salvação, meu Deus. Para que essa pessoa, meu Deus, venha tomar juízo e venha crer no teu nome, Jesus. E venha saber que só Jesus salva, que só Ele perdoa, que só Ele tem poder para salvar. Pois o Senhor enviou o teu Filho Jesus ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz uma grande obra, meu Deus, na vida dessa pessoa. Que ele seja liberto hoje e salvo. Que ele venha se arrepender de todos os seus pecados. Que as suas obras venham a ser reveladas em ti, ó Deus, Pai. E que não seja oculta diante dos olhos dos homens. Mas não vai adiantar de ocultar diante dos olhos dos homens. Porque tu, Senhor, está vendo todas as coisas. Senhor, faz uma grande obra. Que teu Santo Espírito possa convencer este coração duro. Que ele venha a ser, meu Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Quebra esse coração de pedra, meu Deus. E dá a ele um coração de carne. Um coração de um verdadeiro adorador. No nome de Jesus. Aceita Cristo hoje, amado. No teu coração hoje. E seja uma nova criatura em Cristo Jesus.